Gênesis 47, vamos caminhar em todo este capítulo. Então fique aí com a sua Bíblia aberta. Para remir o nosso tempo, nós não vamos ler todo o texto, mas a gente vai caminhando aí. Então vamos ler até o verso de número 12 e depois a gente vai seguindo aí com a exposição da palavra do nosso Deus. Gênesis 47, assim diz a palavra do Senhor. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para os rebanhos destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? E Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chego aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. Então Jacó estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Peçamos a bênção do nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esta história e por tudo que ela não só representou para o teu povo que estava prestes a entrar na terra prometida, mas para o que ela representa para nós hoje. Um Deus que governa, um Deus os corações dos reis estão nas tuas mãos e o Senhor usa-os para que os teus propósitos possam se cumprir. Ajuda-nos, ó Deus, para que na exposição da tua palavra os nossos corações possam ser fortalecidos, que a nossa fé, Senhor Deus, possa realmente ser robusta e possamos compreender que nós não estamos aqui neste mundo à deriva, que as coisas que estão acontecendo estão totalmente fora de controle, não há propósito nenhum. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar a vida nessa perspectiva do controle e da soberania do Senhor sobre a história. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pregando naquele sermão de Gênesis 46, que foi no final de semana passado, eu confesso que quando chegou naquela passagem que Deus falou para Jacó que ele poderia descer para o Egito e que ali ele haveria de abençoá-lo e faria dele uma grande nação, isso mexeu com o meu coração. Mexeu porque foi a primeira vez que Deus falou que haveria de abençoar o povo e parte das suas promessas se cumpririam no Egito, que seria ali naquele lugar que ele haveria de fazer do seu povo realmente um povo numeroso. E isso é surpreendente porque nós às vezes ficamos com a sensação de que para a igreja florescer, ela precisa das melhores condições. Ela precisa de ter um governo, precisa ter um presidente, precisa ter um prefeito, precisa ter um governador que possa lhe dar todas as condições necessárias, todas as liberdades possíveis para que ela possa crescer.
E, de fato, isso pode contribuir, sim, para o avanço do reino de Deus, para o avanço da igreja de Cristo Jesus no mundo. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, não é? E de modo que a igreja não tem que esperar as melhores condições para que ela possa cumprir a sua missão. Então Deus disse que haveria de abençoar o seu povo no Egito, naquele ambiente, e ali o povo cresceu, ali o povo se multiplicou, ali o povo se tornou um povo extremamente numeroso. Evidentemente que as condições lhe possibilitavam isso. O povo chega na terra do Egito e eles vão para uma região que lhes possibilitou o desenvolvimento, o crescimento, a agropecuária. O povo avançou, ficou longe do grande centro do Egito, ali eles puderam cultivar muito da sua cultura. As condições de fato favoreceram isso, mas isso serve para nos ensinar que a igreja ela precisa ser um pouco mais corajosa, que a igreja precisa ser um pouco mais temente a Deus, que o povo de Deus precisa crer um pouco mais no governo de Deus sobre os governos humanos, o que nem sempre nós temos. Por isso que nós temos, às vezes, aquela sensação de que para o Brasil avançar, prosperar, nós temos que ter um presidente que seja crente, nós temos que ter um governador que seja crente, nós temos que ter uma bancada evangélica que seja de pessoas crentes. Se o Senado for governado por homens ímpios, o Brasil não prospera. E a gente fica com essa sensação e devemos tomar um pouco de cuidado com isso. Esse texto que nós lemos, ele nos convida a ter este olhar também do governo de Deus sobre os governos humanos. E ele vai nos ensinar a respeito de como Deus abençoa todos os povos, e ele faz isso através de um homem, que no caso aqui era José, e José é um tipo de pessoa que aponta para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso, o servo que é bênção para todos os povos, e por meio desse servo que é bênção para todos os povos, ele aponta para a pessoa de Jesus. Eu quero pensar com você a respeito disso. Deus abençoa todos os povos por meio de um servo escolhido, e esse servo escolhido é um tipo de Cristo. E eu quero entender, meus irmãos, que para o povo de Israel que tinha saído do Egito, e é para isso que Gênesis foi escrito, porque o povo ele está numa peregrinação e eles estão muito perto de entrar na terra prometida, então eles estão recebendo este material que ora nós temos em mãos, e eles precisavam crer na figura do mediador. O mediador era uma figura importante para a fé de Israel. Saber que há alguém por intermédio daquele que as bênçãos de Deus viria, e este mediador, ele haveria de ter no futuro um papel muito importante, e o Novo Testamento vai dizer que ele é o Cristo de Deus. Aqui José ele cumpre esse papel. O Egito vai prosperar, o Egito vai enriquecer, o Egito vai ser uma bênção para outros povos, para outras nações, tudo isso por intermédio de um homem que foi enviado para lá, cumprindo um propósito maravilhoso também da parte de Deus. Então, vejamos o que esse texto tem a nos ensinar a respeito disso, não é? E é interessante, irmãos, porque a maneira como nós lidamos com as esferas de poder, e este ano é um ano importante, né? Temos eleições presidenciais, daqui a alguns meses nós estaremos aí, não é? Lidando com as tensões. A internet vai revelar muito do nosso coração. Irmãos, lamentavelmente, vão ofender uns aos outros, vamos perder as nossas estribeiras, vamos dar mau testemunho mais uma vez, vamos postar coisas que não deveriam, vamos agredir pessoas na internet, vamos falar mal das pessoas, tudo isso vai acontecer. Não estou falando que nós aqui vamos fazer isso, não. Quero dizer que os crentes vão fazer isso. A história vai se repetir porque nós não aguentamos. Então, se alguém ousar dizer que é de esquerda, quem é de direita radical já vai partir para cima, vai agredir, vai falar, vai insultar e assim por diante. Quando nós nos referimos aos governantes, nem sempre, às vezes, a nossa fala ela é caridosa, é uma fala respeitosa, é uma fala de temor, muitas das vezes é uma fala de muito ódio, de muita raiva, e nós deveríamos aprender com os servos de Deus que viveram num mundo tão hostil à pregação do Evangelho,
mas eles foram bênção para todos os povos. Eu quero então aqui pensar algumas coisas com os irmãos a respeito disso, né? Deus abençoa todos os povos por meio de um servo escolhido, que é um tipo de Cristo, ou para reduzir, para colocar lá na internet, a gente teve que reduzir o tema, que não pode ficar longo. O servo que é bênção para todos os povos. Isso é maravilhoso. Vejamos então o que é que o texto tem a nos ensinar. Do verso 1 até o verso 6, eu creio, irmãos, que nós podemos defini-lo como o governo de Deus sobre os poderosos desta terra. É muito interessante porque Faraó está com a sensação de que ele é o dono. Faraó tem a sensação de que ele manda, de que ele governa, de que ele controla, de que ele diz, vai, coloca naquela terra, pode colocar na terra de Gósen, pode se estabelecer ali. Ficamos com a sensação de que Faraó é de fato esse homem poderoso e humanamente falando ele o era. Mas Deus já estava agindo na história. Deus já estava trabalhando na história. Deus já estava fazendo com que todas as coisas acontecessem segundo o conselho da sua vontade. Faraó estava sendo um instrumento de Deus, e ele não sabia disso, não é? Mas ele estava sendo um instrumento de Deus para abençoar o povo. Ele estava sendo um instrumento de Deus para abençoar Jacó com toda a sua família. Deus estava no controle daquela história, conduzindo cada ato, conduzindo cada elemento, conduzindo cada momento, de modo que hoje nós olhamos e podemos, com base no texto bíblico que temos, crer neste governo, neste controle de Deus. Neste encontro dos familiares de Jacó com o faraó, fica claro que o povo não tinha pretensões políticas. Por isso que você lê que quando a família de Jacó vai falar para faraó, ele diz, o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E aí ele leva 5 dos seus irmãos e os apresentam a faraó. Está aí no verso 2. E faraó pergunta, qual é o trabalho de vocês? E o capítulo 46 já diz que o discurso já estava alinhado. José deu todas as orientações. Falou assim, vamos ter aqui uma prosa só. Não é? Todo mundo é pastor, todo mundo cuida de gado. Não é que os egípcios não gostavam de gado, é que os pastores de gado ficavam à parte. Mas os faraós eram muitos detentores de gado, eles eram criadores de gado, eles eram proprietários de muito gado. A gente fica com a sensação de que eles não gostavam da carne bovina, não gostavam do gado. Não, os faraós eram reis do gado. Eles tinham muitos animais. Por isso que o próprio faraó disse, se tiverem homens habilitados, eu estou disposto a também dar emprego a eles. E aí então, o texto vai dizer, qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. E eles disseram, viemos morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho desses seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que esses seus servos morem na terra de Gósen. Irmãos, fica aqui bem claro que a família de Jacó está dizendo para Faraó que eles não tinham outras pretensões. Estamos aqui, queremos ficar numa parte dessa região, queremos cuidar do nosso gado, não queremos nos envolver com as questões políticas do Egito, não temos pretensões políticas do Egito, não queremos nos apropriar de mais nada do Egito, nós queremos apenas ficar aqui, trabalhar, produzir, cuidar do nosso gado, não temos outras pretensões, muito pelo contrário. Então, eles vão para uma região muito propícia, que é esta região de Gósen, e afirma-se que Ramsés III, ele tenha empregado 3.264 homens, sendo a maioria deles de estrangeiros, para cuidar dos seus rebanhos. Notem vocês que houve um homem tão poderoso no Egito, que ele tinha mais de 3.000 funcionários só para cuidar do gado. Então, o que Faraó pede aqui para a família de Jacó, para que eles pudessem disponibilizar de homens para cuidar também do seu gado, isso era algo muito comum naquela cultura. Então, veja, irmãos, que Faraó permite que eles vão então para aquela região, que ali eles se estabeleçam. Eu acho maravilhoso nós olharmos para a história na perspectiva do controle e do governo de Deus. Irmãos, é um homem
que não conhece a Deus, é um homem que não professa a fé em Deus, é um homem que se sentia como Deus, é um homem que achava que era dono do mundo, é um homem que achava que possuía imortalidade, era alguém que não tinha essa fé nesse Deus vivo e verdadeiro, mas Deus está usando este homem para que ele pudesse abençoar o seu povo, a sua igreja. E nós temos que crer nisso, nós temos que crer nesse governo de Deus sobre os poderosos dessa terra. Nós não podemos olhar e dizer, se nós não tivermos um governo piedoso, crente, as coisas não vão avançar. Aliás, eu confesso para os irmãos que talvez eu tenha mais medo daqueles que já chegam afirmando, daqueles que já chegam se declarando, daqueles que já usam da fé com esse viés político. Confesso, irmãos, que eu tenho um pouco de receio. Eu levo mais fé naquele que não diz declaradamente, mas que trabalha. Pode ser um crente, temente a Deus, piedoso, mas ele não precisa dizer. Ele tem que demonstrar. Ele não precisa afirmar. Ele tem que provar os seus valores, ser honesto, ser íntegro, um ser humano e assim por diante. E a igreja de Deus precisa crer que de fato o coração do rei está nas mãos de Deus. Por isso que às vezes nós, enquanto funcionários, temos muito receio do patrão. E às vezes, ao invés de nutrirmos um sentimento de apreço, às vezes nós temos um sentimento de hostilidade, não é? Porque nós queremos alguém que seja mais favorável a nós, que nos beneficie mais e assim por diante. A nossa relação com os ímpios, elas são às vezes muito delicadas. A igreja tende a ser muito belicosa, a igreja tende a ser muito raivosa, a igreja tende a ser assim muito hostil com aqueles que não professam a nossa fé, com aqueles que não afirmam crer no que nós cremos. Então nós temos dificuldade de acreditar que de fato Deus pode usar um ímpio para que ele seja instrumento de Deus nas nossas vidas. Deus pode mover o coração de alguém que não conhece a Deus, que não serve a Deus, para que ele possa abençoar o povo de Deus. Quer ver um outro exemplo? Ciro foi esse rei. Ciro foi esse homem poderoso que quando ele conquistou a Babilônia, ele falou para o povo, pode voltar para a sua terra, podem voltar para Jerusalém, mas não deixe de orar por mim. Não é? O governo de Deus sobre os poderosos desta terra. Uma segunda lição que eu tiro desse texto, aí do verso 7 até o verso 12, é de um Jacó que define a vida pela perspectiva da dor e do sofrimento. Veja, meus irmãos, que quando o faraó pergunta para Jacó, e é uma pergunta interessante, porque ela diz lá no verso de número 7, José levou Jacó seu pai e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Esse Jacó abençoando o faraó é interessante, porque naquele contexto, quem é que abençoa quem? Sempre é o maior que abençoa o menor. Mas Jacó já chega aqui abençoando a vida daquele homem. Ele já chega aqui cumprindo este papel, porque Deus falou para Abraão, abençoarei aqueles que abençoarem vocês também. Então Jacó, ele chega assumindo este papel, ele abençoa a vida daquele governador, daquele governante, daquele homem poderoso. Então o faraó perguntou a Jacó, quantos anos o senhor tem? Ou o senhor já tem? Veja, irmãos, se tinha algo que os faraós se preocupavam, era com a vida, com a imortalidade. Tanto é que eles acreditavam nisso. Então os faraós, quando eram sepultados, o que ia para a pirâmide? Ia o seu tesouro, ia riquezas, porque eles acreditavam nessa vida após a morte. Eles acreditavam que poderia desfrutar dos seus bens do outro lado da vida. E a média de vida de um faraó, vamos dizer assim, 110 anos. Era uma média de vida de um faraó. Então ele pergunta, quantos anos o senhor tem? E Jacó, ele é alguém que vai viver menos do que Isaac, e ele vai viver menos do que Abraão. Ele vive menos do que o seu pai, e ele vive menos do que o seu avô. Mas é muito interessante naquilo que ele diz a respeito da sua vida. Porque ele responde assim, Jacó lhe respondeu, verso 9, são 130 anos. E aqui ele não olha para a vida na perspectiva da quantidade de anos que ele tem.
Aqui ele faz uma leitura muito interessante, porque a expressão que ele usa de peregrinação, ela traduz muito bem esse sentimento e esse entendimento que a igreja deve ter. Nós não temos uma residência fixa, nós somos peregrinos. Por mais que a gente queira se estabelecer num lugar, mas nós estamos aqui de passagem. E é difícil isso, né, irmãos? A gente saber que vai passar. A gente não quer passar, a gente quer ficar. E é por isso que quando a gente está diante da iminência da morte, a gente faz de tudo para que a morte não chegue. Não é assim? A gente não ora para Deus levar, não. Quem é que ora para Deus levar? Ninguém. Só quando está naquela situação assim, difícil, de muito sofrimento, até naquele momento a gente tem dificuldade. Eu confesso que eu não oro para Deus levar. Eu oro assim, Senhor, tem misericórdia. A situação está difícil. Tem misericórdia, Senhor. Manifesta o teu poder, glorifica o teu nome. Mas por quê, irmãos? Porque nós queremos continuar. Nós queremos ficar. Nós não queremos partir. Nós queremos ter essa raiz cada vez mais estabelecida. Então, para nós é muito difícil lidar com esta consciência de sermos peregrinos, de não termos residência fixa, de saber que nós estamos aqui de passagem. Li esses dias de um jovem empreendedor lá da cidade de Picos, no Nordeste, um jovem de 43 anos, criou uma franquia chamada o Açaí do Grau. Se tornou rico, pegou um cruzeiro, viajou, alegre, momento festivo, começou a passar mal, volta para sua terra, e as coisas vão se complicando, vai piorando, e de repente ele começa a ter dificuldades respiratórias muito sérias, é trazido num jatinho particular para São Paulo, vai para o Sírio-Libanês, tem acesso aos melhores recursos que o dinheiro pode dar, mas ele pega uma bactéria muito forte, comprometeu praticamente todos os órgãos vitais que ele possuía, e com 43 anos ele falece. Uma comoção naquela região, porque levou o nome da cidade para outros estados, criou uma franquia numerosa e partiu com 43 anos, cheio de vida, cheio de sonhos, cheio de projetos. A gente liga a televisão, a gente lida o tempo todo com esta realidade. Mas Jacó, ele chega e diz, os anos da minha vida são 130 anos de peregrinação. E essa expressão, ela é interessante porque Jacó, ele está aqui olhando a sua vida na perspectiva, sim, da jornada. 130 anos peregrinando. 130 anos indo de um lugar para o outro, sai de uma região, vai para outra, vai para a terra de Canaã, sai da terra de Canaã, vai para a terra do Egito. Então, ele diz, são 130 anos da minha peregrinação. Mas é interessante, irmãos, que ele vai, na sequência do texto, dizer assim, foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chego aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Isaac, seu pai, viveu 180 anos, e nós temos então um Abraão que vai viver 175 anos. Lembrando que aqui ele tem 130 anos, mas ele vai viver mais 17. Ele vai morrer com 147 anos. Então ele diz, os anos de minha vida são menores do que os anos de meus antepassados, do meu pai e do meu avô Abraão. Mas quando ele diz, os anos da minha vida não chegam, são maus, são poucos, foram poucos e maus os anos de minha vida. Isso é interessante. São poucos e maus. E aí a gente fica pensando que ele poderia, e ele tinha todos os elementos para olhar a sua vida na perspectiva da providência de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele poderia falar para Faraó como que Deus foi misericordioso para com ele. Quando ele sai da sua terra, ele tinha apenas um cajadozinho na mão e a sua mãe falou para ele, vaza daqui porque o seu irmão vai te pegar e ele quer te matar. E ele vai então para a região de Arã apenas com um cajadozinho. E ele chega agora no Egito, ele chega com 70 pessoas, ele chega com gado, ele chega com muitos recursos. Mas ele olha a sua vida nessa perspectiva da dor, do sofrimento. Parece que ele se coloca aqui numa condição de vítima da maldade humana.
E é verdade que ele sofreu muito com isso. E é verdade que ele teve que lidar com situações muito complicadas ao longo da vida. Mas, meus irmãos, isso aqui talvez serve para sintetizar, para traduzir, para exemplificar aquilo que muitas das vezes é a nossa vida. É uma vida que não foca na providência, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na salvação, no perdão, no cuidado de Deus com as nossas vidas, mas foca na dor e no sofrimento. E é por isso que nós somos mais propensos a falar da dor do que a falar do amor de Deus. Nós somos mais propensos a falar do sofrimento do que da providência. Então a gente olha a vida e define a vida. Por isso que a gente gosta de falar do sofrimento. Já notou? A gente gosta de falar de sofrimento. Esse histórico, porque a gente tem aquela sensação assim da superação também, não é? Por isso que a gente às vezes foca nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades. Mas, irmãos, é triste como nós somos mais propensos a falar de dor, de tragédia, de sofrimento, do que de provisão e de redenção. O povo de Israel, por exemplo, era um povo murmurador demais. Questionava tudo, reclamava de tudo, não se contentava basicamente com nada. Parece que a mente de Jacó está cativa aos atos de maldade que outros fizeram a ele. E é verdade, irmãos, que ele lidou com dificuldades. Ele teve que lidar com um pai que favorecia um irmão, mas ele teve que lidar também com a mãe que lhe favorecia e não favorecia o seu irmão. Ele teve que lidar com o fato de seu irmão Esaú querer matá-lo, forçando assim a fugir de sua casa e de sua família. Ele teve que lidar com seu tio Labão, que o enganou, forçando a trabalhar muitos anos, até que ele pudesse ter aquela a quem ele amava, que era Raquel, sua esposa. Seus próprios filhos o enganaram a respeito de José. Quantas coisas ele poderia relatar, né? Teve sim, mas longe de ser um mero espectador, meus irmãos, quanta coisa ruim esse homem fez também na vida. Quanta trapaça, não é? Não era um homem fácil de lidar, mas aqui ele diz, os meus anos foram poucos e maus. Não, ele tinha muita coisa boa relatada da parte de Deus, ele tinha muita história para contar, ele sai como fugitivo da sua casa, levando apenas uma vara na sua caminhada, e agora ele é um patriarca de uma família de 70 pessoas, um de seus filhos não se tornou um homem qualquer, se tornou simplesmente o homem mais poderoso do mundo daqueles dias. Imagine qual a mãe não se orgulharia de repente, o seu filho se tornar um presidente da república, se tornar um presidente de uma nação economicamente falando importante, como os Estados Unidos da América e assim por diante. Ele tem um filho que se tornou alguém extremamente influente na sociedade daqueles dias. Ao comparecer-se diante de Faraó, lhe foi permitido se estabelecer numa das melhores partes da terra daqueles dias. Não era num lugar desprovido de recursos, não, a região de Gósen era uma região que possibilitava a criação de muitos gados, um mato, capim, era natural naquele lugar. Quanto benefício, quanta bênção na vida desse homem, gente. Aí quando ele vai falar para Faraó, ele diz assim, são poucos e são maus. Poucos e maus? Quanta coisa linda! Quanta providência, quanto cuidado, quanta graça de Deus, quanta misericórdia de Deus. E a gente às vezes vai contando as tragédias para chegar lá no final e dizer assim, mas Deus teve misericórdia de nós. A gente resume assim, não é? Mas a gente acaba ficando refém, vítima destes acontecimentos. Quanta maldade Jacó não fez, defraudou seu irmão Esaú, enganou Isaac, seu pai, teve de fugir junto de Labão, seu tio, na Mesopotâmia, e neste lugar ele foi enganado por seu tio. Ao retornar para a região de Canaã, sua filha Diná foi estuprada, seus filhos o haviam enganado, levando-o a pensar que seu filho José tinha morrido. Muita coisa ruim também na vida deste homem. Mas Deus provendo, Deus cuidando, Deus fazendo com que todas as coisas estivessem acontecendo dentro de um propósito. E agora está diante de uma fome,
E o aprisionamento de Simeão faz com que ele tenha que ir para a região do Egito. Mas às vezes, meus irmãos, nós definimos a vida assim, da tragédia, da dor, do sofrimento, não do cuidado, não da provisão, não da providência de Deus, da misericórdia de Deus. Como que Deus tem sido misericordioso, como que Deus tem cuidado de nós. Olha, Faraó, não tem sido fácil a jornada, mas eu vou te dizer uma coisa, como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem abençoado a minha vida, como Deus tem abençoado a minha família. Enfrentamos momentos muito difíceis, mas Deus o tempo todo presente na nossa história, Deus o tempo todo cuidando de nós, Deus o tempo todo conduzindo as nossas vidas, está aqui diante do Senhor, poder ir para a região de Gósen é providência de Deus. Mas ele diz, os dias da nossa vida são poucos, são maus. É só desgraça para contar. Não deveria ser assim. O povo de Deus tem muita coisa boa a contar a respeito de Deus, de um Deus que nos amou, de um Deus que perdoou os nossos pecados, de um Deus que veio até nós. Mas não é apenas isso, irmãos. Porque não queremos ser injustos aqui com esse nosso irmão. Contudo, na resposta de Jacó, podemos também perceber que sua vida não era definida pelo tempo, mas pela jornada. Ele diz, eu sou um peregrino na terra. E eu não estou aqui, o Egito não vai ser a minha morada fixa. Estamos aqui de passagem. É de passagem. Não é a nossa residência fixa. Ainda que os próximos 17 anos de sua vida, ou da vida de Jacó, tenham sido maravilhosos, o Egito não era o seu lugar. E seriam 17 anos maravilhosos. Olha que coisa boa. Quantos anos ele ficou longe de José? 17 anos. Quantos anos ele vai ter os cuidados de José? 17 anos. 17 anos ele cuidou de José. Porque José desaparece com 17. E 17 anos agora é José quem vai cuidar do papai. É o José que vai prover para o papai. É o José que vai honrar o seu pai. Irmãos, graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus. Eu já contei para os irmãos de uma pessoa que eu conheci, que foi membro aqui de nossa igreja, que foi adotado, mas que nunca conseguiu ver a misericórdia de Deus, que focou apenas na rejeição dos seus pais, que o jogou fora, que o jogou numa caçamba de lixo, e ele foi encontrado por uma enfermeira. Era uma família desajustada, uma família que na igreja era uma bênção, mas em casa era um inferno danado. Na igreja era todo mundo piedoso, mas em casa eles viviam mordendo uns aos outros, brigando, agredindo, e aquilo trouxe uma confusão na vida mental daquele homem, que ele não conseguia ver essa dualidade. Na igreja, piedade, mas em casa era uma loucura. Mas ele cresceu, se tornou um homem saudável, mas ele não olhava a vida nessa perspectiva da providência, do cuidado, da misericórdia de Deus. Irmãos, quando a gente começa a contar da dor e do sofrimento que nós temos para contar, é muita coisa, é verdade? Vivemos num mundo mau, as pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas, mas quando nós compreendemos o evangelho da graça de Deus, nós temos que mudar a maneira como nós olhamos para a vida. Nós temos que olhar na perspectiva da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Não só da dor e do sofrimento. Não. Deus prometeu que estaria com ele no Egito, mas Deus prometeu que o traria também do Egito. Deus falou isso para Jacó. E olha como que termina o verso 12, que coisa bonita a gente tem aí. E José providenciou alimento para o seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Que bênção! Momento de crise global, momentos tensos, e Deus usou a vida do seu filho para que ele fosse esse provedor, não só para o seu pai, mas para todos os irmãos, para todas as mulheres, para todas as crianças que ali estavam. Irmãos, aprendamos a olhar a vida nessa perspectiva. Deus estava fazendo ali com o Faraó aquilo que ele prometeu a Abraão. Eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. E Deus não falou quem seria. Nós abençoamos, irmãos, indiferente do credo. Nós precisamos ser um pouco mais arrojados, um pouco mais ousados. Você tem um chefe pagão,
já apertou a mão dele e diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu casamento. Você já fez isso? A gente fica todo, não é? Mas eu não sei qual é a reação dele, dane-se. Me lembro de um pastor que foi fazer um evangelismo no bairro. Aí eles batem na porta da casa de um homem, e o homem diz: não quero saber de vocês aqui, saiam daqui. E o pastor falou assim: tudo bem, apertou a mão dele, que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua casa, abençoe seus negócios, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, abençoe seus filhos. Aí o homem falou assim: vocês são de qual igreja? Eu falei: nós somos aqui da igreja, 8ª igreja presbiteriana. Minha esposa é de lá. E aquilo já quebrou ali o gelo, já criou ali uma proximidade. Mas veja, irmãos, a gente às vezes esbarra nisso, né? A gente vai falar de Jesus para alguém e o cara não quer. Você, então tudo bem, então, olha, desejo bênção sobre sua vida, sobre sua casa, etc. Você falou de Jesus, não é? Então nós precisamos ter esta capacidade de abençoar, de ser bênção para outras pessoas, de crer, irmãos, nessa promessa de Deus. Terceira coisa, está aí do verso 13 até o verso 26, o papel tipológico de José como salvador do povo. Porque veja, irmãos, o texto vai dizer: não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? E José respondeu: se vocês não têm dinheiro, traga o seu gado, em troca do gado eu lhe darei comida. Então trouxeram o seu gado a José e lhes deu mantimento em troca de cavalos, de rebanhos, de gados e jumentos, e José o sustentou aquele ano em troca do gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais, nada nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Irmãos, que situação! E a gente poderia aqui pensar: poxa, mas eu acho que José aqui não foi crente não, hein? Poderia dar Bolsa Família para todo mundo aqui, resolver o problema de todo mundo, está tudo certo, dinheiro na conta, maravilha, problema resolvido. Não vamos exigir nada de ninguém. Mas não é isso, irmão. Não é isso que acontece, não é? E é interessante que o povo de Deus, ou a família de Jacó, não teve que se submeter a nada disso, não é? Mas olha só o que acontece no verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Agora veja, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque quando diz que o povo foi colocado a uma situação de escravidão, mas nem de longe é a escravidão que nós conhecemos. Nem de longe é a escravidão que nós ouvimos ou que nós lemos aqui no Brasil, onde as pessoas não tinham direito a nada, onde as pessoas não podiam se apropriar de nada, onde as pessoas tinham que ser submetidas a trabalhos forçados e enriquecer os seus donos, nada além disso. Não é o que acontece aqui.
O que vai acontecer aqui, vocês vão ver que o próprio povo reconheceu a bondade de José nas suas vidas. O próprio povo reconheceu que José não foi um tirano. O próprio povo reconheceu que José era alguém que estava possibilitando a eles a trabalhar e desenvolver. Porque veja, o texto diz, das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. Então veja bem, que escravo no Brasil trabalhava para dar ao seu dono 1/5 do que ele produzia. 20%. Normalmente, sabe quanto que os trabalhadores deveriam devolver aos seus patrões? 1/3 do que eles produziam. José exigiu 1/5. José exigiu 20. O que José faz aqui não era praticado no Antigo Oriente Próximo. Ninguém cobrava 20% do que era produzido. Chegava a 40 vezes. 40% do que era produzido. José está agindo aqui com bondade, com generosidade, possibilitando ao povo plantar, possibilitando ao povo acolher e devolver para Faraó quanto? 20%. Então não é escravidão. Porque nenhum escravo teve esse privilégio no Brasil, penso eu. Não é? Então, tomemos cuidado para não sair de lá, jogar para cá e achar que o que aconteceu aqui era igual ao que aconteceu no Brasil e em outros países. E o texto continua dizendo assim, então, verso 24, né, já lemos, as outras 4 partes serão de vocês. Olha que benção. Se o governo falar para mim assim, não, você vai pagar 20% de imposto, tá bom demais. Você sabe quantos meses nós trabalhamos no Brasil só para pagar imposto? 5 meses no ano. 5 meses do ano nós pagamos impostos. Aqui ele diz, vocês vão dar 20% para Faraó, o resto serão de vocês. E para quê? Para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Dando àqueles que estavam desprovidos de bens, era como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, vocês estão abrindo mão do que vocês possuem, mas por intermédio do trabalho vocês vão poder adquirir tudo que vocês perderam de novo. Não é um trabalho escravo, onde você só trabalha, mas não tem nenhum benefício. E eles disseram a José, olha aí verso 25, o Senhor salvou a nossa vida. Eles reconhecem a bondade de José para com eles, o favor de José para com eles. Eles reconhecem que o que José estava fazendo não era algo comum naqueles dias. Que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Veja, irmãos, na lei de Moisés, eles se apropriaram desse princípio e possibilitaram aos escravos que haviam abrido mão de suas terras, que eles pudessem trabalhar um tempo como escravos, mas depois teria o tempo do resgate de suas propriedades de novo. A lei possibilitava aqueles que talvez perderam tudo, e tinha pessoas que às vezes preferiam ser escravos, trabalhar como escravos. É interessante isso, a lei possibilitava isso, e muitas pessoas, dado a maneira como eles eram atendidos e tratados, eles optavam por ficar como escravos, porque não lhes faltava nada. Eles não eram chicoteados, eles eram respeitados, eles trabalhavam, eles ganhavam, eles tinham uma boa vida. Por isso, tome cuidado quando a gente usa e lê o texto escravos. Os traumas que nós temos de Brasil e de América já criam um bloqueio em nós. Como assim? Como que a Bíblia não fez nada para mudar isso? Calma, irmãos. Não é o que a gente pensa. Não é? Está cheio de graça, de providência de Deus. E aí o texto vai dizer que e José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades e foram fecundos e se multiplicaram. Então veja, meus irmãos, como que Deus abençoou aqueles povos através de um homem. E isso era importante para o povo que estava saindo do Egito e estava prestes a entrar na terra prometida, porque eles deveriam olhar para a vida de José e ver, puxa vida, como que Deus nos abençoou através desse homem. Mas não era apenas sobre José, porque José era um homem que apontava para alguém que seria o maior provedor de Deus para a humanidade.
Conforme o texto de João 6 que nós lemos, eu sou o pão da vida que desceu do céu, disse Jesus Cristo. E para terminar, irmãos, vivendo no Egito sem ser do Egito. Verso 27, que eu comecei já a ler, ele diz assim: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Alguns chegam a pensar que esse põe a mão debaixo da minha coxa seria quase que literalmente colocar a mão nos testículos de Jacó. Quando Abraão mandou o seu servo ir à sua terra em busca de uma mulher para Isaac, ele fez isso. E o servo tocou nos testículos de Abraão, que era o órgão reprodutor. Aquilo era um compromisso com a semente. Havia uma preocupação para que a descendência de Abraão pudesse se perpetuar. Aqui nós temos um compromisso, um sinal de comprometimento muito sério. O que nós fazemos quando a gente leva um negócio a sério assim? Negócio fechado? Aperto de mão. Coloca sua mão aqui debaixo da minha coxa. Não temos, é estranho. Aperto de mão para nós aqui já é o fio do bigode. Aliás, o bigode está em alta de novo. Não é? Os anos 80 voltou. Então, mas olha, irmãos, era um compromisso. Ele está dizendo assim: você vai assumir um compromisso comigo, meu filho. E que compromisso é esse? Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais naquela caverna de Macpela. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. E José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. E José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Eu termino, irmãos, com este pensamento, vivendo no Egito sem ser do Egito. Porque, por melhor que seja aquele lugar, veja, Deus multiplicou, Deus abençoou, as coisas estavam acontecendo maravilhosamente bem, eles tinham tudo para dizer: está tudo certo. Não eram as bênçãos no Egito que haveria de tirá-los do foco das promessas de Deus. Não eram as riquezas do Egito que faria com que eles se acomodassem lá. Não eram as benesses do Egito que faria com que eles não vivessem olhando para a terra de Canaã. Eles não fazem isso. Ele diz: você, meu filho, vai assumir um compromisso comigo, porque nós estamos aqui. Perdão, Deus está nos abençoando, mas eu não quero que você me sepulte aqui. Eu não sou daqui e aqui eu não ficarei. Nós estamos aqui, mas nós não somos do Egito. Estamos vivendo aqui agora, mas nós não pertencemos a este lugar. A saída de Jacó e sua família da terra prometida era apenas temporária. O Egito seria uma residência passageira, não um destino permanente. O povo de Deus haveria de viver muitos séculos no Egito, mas sem pertencer a ele. Não peço que os tires do mundo, disse Jesus, mas que os guardes do mal. Você não precisa estudar numa universidade 100% cristã para ser um crente piedoso. Você não precisa trabalhar numa empresa de gente piedosa que vive orando, buscando, jejuando, para você ser um crente que abençoa este lugar. Se for, maravilha. Mas nós não precisamos condicionar isso. Nós temos que crer no Deus que nos chamou. Nós temos que crer que nós estamos aqui, meus irmãos, e não importa onde. Temos que ser uma bênção com essa consciência da nossa transitoriedade neste mundo. O povo de Deus haveria de viver muitos séculos ali. E Deus prometeu a Jacó descer com ele ao Egito, mas também de trazê-lo de volta. Deus está presente com ele, não somente no presente, mas também no futuro, diz a palavra do nosso Deus. O Egito foi para Jacó e sua família o que a arca foi para Noé e os seus. Um abrigo e uma residência temporária, não permanente. Meus irmãos, e o verso 31 não é uma mera nota fúnebre, para terminar.
é uma declaração de esperança e confiança nas promessas de Deus. Lá no capítulo 46, de 1 a 4, Jacó não queria colocar a promessa em risco, e por isso ele não arredou o pé da terra prometida, enquanto o próprio Deus não chegou e falou: pode descer para o Egito. E agora ele diz: não me sepulte aqui, filho, aqui não é o nosso lugar. E o próprio José também. Irmãos, como é importante nós termos essa consciência de quem nós somos neste mundo. Somos forasteiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, não somos do mundo, mas vivemos nele. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus. E a gente tem muito medo, irmãos, da sociedade. E nós às vezes achamos que para a igreja dar certo, para a igreja progredir, nós temos que ter atividades 365 dias por ano para que o povo tenha envolvimento com as coisas da igreja. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é de Deus. Esse não é o propósito da igreja. Distrair as pessoas, impedir as pessoas de cumprir o seu chamado, o seu propósito na sociedade. De ser sal fora do saleiro. De ser luz onde? Nas trevas. De cumprir um mandato cultural onde? É neste mundo mesmo. De ser agentes do reino, é nessa sociedade putrefata mesmo. É lá. E nós temos que ter essa consciência. Termino aqui com 4 aplicações. Vamos a elas. Primeiro, José prefigura Jesus Cristo. Assim como José proveu mantimento para salvar a vida de um povo que morria por causa da fome, Jesus também provê alimento para os que morrem. Em João 6, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lembra do que disse o pastor Marcos hoje pela manhã? Sobre a quantidade de suicídios que acontece na Nova Zelândia, pessoas se matando porque às vezes têm dinheiro, têm uma vida boa, mas não são felizes. Falta sentido, falta significado, falta propósito. Em Jesus nós temos isso, irmãos. Segundo, a presença de Deus não significa ausência de sofrimento, e a presença do sofrimento nem sempre significa ausência de Deus. A presença de Deus conosco é garantida onde quer que a gente vá. Mas a certeza da sua presença não é a certeza de ausência de sofrimento. Veja, Jacó morreu, o povo foi escravizado por séculos, seus filhos recém-nascidos foram afogados no rio Nilo, muita dor aguardava o povo de Deus no Egito. E nós precisamos entender isso. A presença de Deus não significa ausência de sofrimento, é na dor e no sofrimento que Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Terceira coisa, irmãos, o reino de Deus e a performance humana. Qual é o perfil dos que entram no reino de Deus? Se nós tivéssemos que selecionar pessoas, quem faria parte da sua igreja? Quem entraria nela? Então veja, às vezes nós devemos tomar cuidado, né? Personagens exemplares como José, quem é que não queria um José na sua igreja? Seria bom demais. Uma junta diaconal só de José. Um conselho só de José. Um OPH só de José. Misericórdia, era uma bala de canhão. Uma igreja assim, não é? Gente extraordinária. Gente influente. Mas, irmãos, cuidado. Ou será que nós estamos propensos a receber os cobradores de impostos e pecadores, as prostitutas, políticos corruptos, viciados em drogas, membros de gangues, seja lá o que for? Seja lá o que for, irmãos. E por último, o povo de Deus e os governantes deste mundo. Como povo de Deus, devemos ser uma bênção para as nações. Devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, conforme a palavra do nosso Deus diz. E talvez está aí uma coisa que a gente faz pouco. Orar por aqueles que estão investidos de autoridade dada pelo próprio Senhor. Vamos orar? Coloquemos de pé e terminemos. Deus amado, dá-nos a graça de podermos, como povo teu, vivermos neste mundo e crendo que o Senhor governa todas as coisas.
Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta confiança inabalável, não importa quem esteja no poder. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Que possamos ser um povo temente, não temente a homens, mas tementes ao Senhor. Que possamos ser sal fora do saleiro, que possamos ser um povo que seja bênção aonde quer que vá. Dá-nos a graça, ó Deus, de que no nosso local de trabalho, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa, com os membros da nossa família, que nós sejamos pessoas que abençoam, que nós sejamos gente que irradiam a luz, o Evangelho de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, que sejamos um povo que murmure menos e que adore mais. Um povo que tem histórias de sofrimento, sim, mas que possa olhar a vida não na perspectiva da dor e do sofrimento, mas da providência, do amor, da redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fortalece a tua igreja, Deus, para que ela possa viver no temor do Senhor, caminhar no temor do Senhor, caminhar no conforto do Espírito Santo do Senhor, e que ela possa crescer em número para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, ó Deus, para este ano tão importante para a nossa nação, um ano de eleições, ó Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. A tua igreja, ó Deus, que vezes outra a gente vê aí determinadas personalidades e até mesmo denominações envolvidas em denúncias, e isso envergonha o Evangelho. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria a pastores, a líderes. Oramos, ó Deus, por uma igreja cautelosa, uma igreja que seja simples, ó Deus, como as pombas e prudentes como as serpentes. Oramos, ó Deus, por uma igreja que não seja vendida, corrompida, ó Deus, politicamente falando. Oramos, ó Deus, por uma igreja pura, íntegra, uma igreja comprometida com o santo Evangelho. Então, que o Senhor tenha piedade de nós e que nós possamos, ó Deus, ter cuidado com o nosso testemunho, porque muito do que está para acontecer vai revelar, ó Deus, de fato, o que há de pior em nós. Crentes ofendendo uns aos outros por causa de personalidades, por causa de políticos. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos, ó Deus, realmente fazer tudo para a glória do teu nome. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.